Olá, bom dia. Meu nome é Mara Fator, eu tenho 54 anos, sou nutricionista aposentada, moro aqui no interior de São Paulo há 8 anos, morei 40 anos em Santo André, que é a minha cidade natal onde eu nasci. E hoje eu vou fazer um relato com um resumo de tudo o que aconteceu naquele dia de 23 de fevereiro de 2019, à meia-noite 4. Eu tinha ido passar uns dias na casa da minha irmã para visitar ela, lá em Santo André, e eu estava dormindo no sofá e quando fui acordada por um som muito tecnológico, parecido com um apito, muito diferente, muito poderoso. E enquanto eu não acordei, não sentei no sofá, eles não paravam de apitar esse som. Não era o celular, não era o vizinho, não era nenhum alarme, era um som muito diferente, muito lindo. E quando eu finalmente olhei para a janela, tinha uma luz branca muito forte, muito intensa. E ao lado havia uma nave vermelha, cheia de luzes embaixo. Quando eu olhei para baixo, dava para ver que ela era muito comprida, muito grande. Tinha uns 8 andares, em média, aproximadamente. E a nave, eu não consegui ver a parte do metal. Eu só conseguia ver a luz, que era vermelha e branca. E aí ele ficou atrás do vidro da janela, bem próximo do vidro. E aí não sei como eu lembrei de pegar o celular que estava em cima do sofá para filmar, porque eu pensei assim muito rápido, eu pensei, eu tenho que filmar, senão ninguém vai acreditar em mim. Eu preciso filmar isso. E é como se fosse uma defesa ali, eu ficar filmando para não ficar tão nervosa, porque eu estava assim, totalmente em pânico de ver aquilo, né? Fiquei muito assustada. Aí, quando eu virei para pegar o celular, ele recolheu aquela cauda, acho que ele pensou que eu estava com muito medo, ele viu que eu estava com muito medo, recolheu aquela cauda, isso que me veio na mente. Eu falo cauda, mas não sei como chamar, né? Aquelas luzes de baixo, comprida. Parece uma água viva, assim. Muito grande. E aí eu virei, peguei o celular, comecei a filmar e o celular quase caía da minha mão porque eu estava muito nervosa, filmando, tentava focar, com muita dificuldade e comecei a filmar ele. Eu senti que ele queria ser filmado, né? Ele se permitiu filmar. E aí eu pensava, como é que essas pessoas dos prédios da frente não estão vendo tudo isso? Porque estava muito forte, estava luz, estava andando, estava aquela energia, aquele poder. E eu fiquei estupefata, fiquei abismada com tudo aquilo. E aí ele ficou voando em volta dos para-raios dos prédios da frente, devagarzinho, piscando, piscando. De longe se viu uma luz branca piscando. E tinha um para-raio aqui bem forte, a luz branca, e aqui ele ficava piscando assim, bem calmamente, sem pressa de ir embora. Ficou ali um tempão. Eu até teve um momento que eu pedi para eles irem embora porque eu não estava aguentando mais. Eu falei, eu já vi. Isso é até na minha filmagem, né? Durante a filmagem tem tudo escrito que eu falei naquele momento. Eu pedi ajuda de Jesus, falei Jesus várias vezes, né? Me ajuda. Que foi muito assustador, muito lindo, fascinante ao mesmo tempo, uma mistura de sentimentos. E teve um momento que apareceu um ser na sala, na minha frente, aproximadamente 1 metro de mim. Parecia um holograma, ele flutuava, assim, tinha uns tentáculos, assim, parecia um polvo. Ele não tinha rosto, não tinha olhos, não tinha nariz, não tinha boca. Foi no físico mesmo que eu vi, não estava em projeção astral, não estava sonhando, não estava dormindo, estava bem acordada. E eu fiquei assim, de boca aberta, queixo caído, olhando para aquilo. Eu paralisei totalmente, eu fiquei só olhando. Nesse momento, eu não sei onde estava o celular, não sei se foi antes, se foi depois.
Eu sei que eu consegui filmar a nave, mas o senhor eu não consegui filmar. Eu estava totalmente passada, nem sei onde estava o celular nesse momento. E aí ele ficou ali, se mostrando para mim, se apresentando. Não consegui ouvir nada assim telepaticamente o que ele falava. Eu só fiquei com uma sensação muito grande de umas impressões assim muito fortes assim sobre o meio ambiente, cuidar mais do planeta, aquelas coisas genéricas, né, que a gente já sabe, que todos falam, né, quando tem contato, parece algo genérico, mas é super importante, é uma coisa que nós estamos fazendo muito pouco ainda no planeta, né, a gente não está fazendo corretamente o que deveria ser feito, né, então acho que é por isso que talvez eles frisem tanto, né. Cuidado com a água, o desperdício da água, que a água é finita, a água tem que ser tratada com respeito. Essas impressões que eu fiquei depois. Após isso, eu comecei a reciclar todo o meu lixo, que eu não reciclava, fiquei muito preocupada com a água, né? Meu marido percebeu, meus familiares perceberam, a diferença foi muito grande após essa data, né? Eu só lembrei de chamar a minha irmã e meu cunhado que estavam dormindo no quarto, depois que acabou tudo, que eu voltei em mim, que eu fui lembrar de chamar eles. Aí eu chamei eles, eles foram olhar na janela, mas não conseguiram ver. Então, só conseguiram ver depois a minha filmagem, que eu mostrei. Falei, eu filmei, tá aqui. Aí eles viram a filmagem, mas naquele momento eles não conseguiram ver. A doutora Gilda Moura costuma dizer que eles planejam tudo, eles programam todo esse contato antes, né? Tudo planejado por eles. O que é para um ver, o outro não vê. E eu fiquei muito assim intrigada por que as pessoas dos prédios da frente não conseguiram ver. No dia seguinte eu tinha vontade de descer lá embaixo, perguntar para todo mundo, tem uma quitanda lá perto. Se algum morador ali próximo, na portaria, queria perguntar para todos, mas a minha irmã não deixou, que ela falou que as pessoas iam achar que eu era doida, né? E ela que mora ali ia causar problemas para ela, então ela não deixou eu perguntar para as pessoas, né? A minha vontade era de ir assim todos os prédios ali, né? Mas a gente achou melhor não. Eu fiquei com muito medo de me expor na época, né? E não tinha coragem de colocar no YouTube. Pensei várias vezes em colocar o vídeo, eu segurava o vídeo com medo da repercussão, medo que pudesse acontecer, né? Mas aí com o tempo eu procurei ajuda na internet, achei o Instituto da doutora Gilda Moura, que me ajudou muito a compreender esse fenômeno anômalo, né? Entender que tinham mais pessoas que tinham passado por isso, que existem vários tipos de contato. Ainda fica a dúvida se eu fui abduzida ou não, né? Talvez eu seja só contatada, eu fui contatada no físico mesmo. E esse ser, ele era muito, passava muita paz, muito amor, assim, não foram agressivos, nada disso, não me fizeram mal nenhum. Só no dia seguinte que eu tive uma disfunção orgânica, né, muito grande. Eu fui 5 vezes no banheiro, uma quantidade muito grande, anormal, atípica. No começo achei que era normal e depois, assim, da terceira vez eu já fui ficando mais preocupada, achei estranho aquilo, né? Mas não fui no médico, eu estava me sentindo super bem, nos outros dias seguintes me senti super bem. Durante os 3 primeiros dias eu emagreci 1,5 kg em 3 dias. Me sentia muito disposta, apesar do pânico que eu estava, né? Fiquei com muito medo. Depois, quando eu voltei para minha casa, eu e meu marido, a gente evitava de abrir as janelas no fundo da casa, onde a gente costumava ficar olhando as estrelas, ficar lá no quintal. 2 semanas, 15 dias, a gente ficou sem abrir as janelas, com muito medo, né, de atrair novamente. A gente não sabia o que era, ainda estava aprendendo, ainda estava tentando entender o que era aquilo, né? Durante a viagem, quando a gente veio de volta aqui para o interior de São Paulo, que a gente
Tô morando aqui há pouco tempo, né? 8 anos só, que a gente sempre morou em Santo André. Então a gente se aposentou, veio pra cá. E durante a viagem a gente estava assim muito com medo mesmo, assim, com receio de atrair, né? De tocar no assunto. Eu ficava olhando toda hora pro céu. Eu estava assim muito assustada. E depois do encontro em São Paulo, né, que eu fui lá dar o meu relato e conheci o pessoal, vi que o auditório estava cheio de pessoas também, tinha mais de 100 pessoas lá. Fui muito bem acolhida pela equipe, né, do Instituto. Os terapeutas também maravilhosos, sabe? Até hoje sempre dão apoio, a gente se sente mais amparado, então com isso a gente perde um pouco aquele medo, né, aquele receio. E a partir de agora eu comecei depois desse dia, né, comecei a trabalhar com isso voluntariamente, em ajudar as pessoas que também têm dúvidas, que também não sabem o que estão acontecendo com elas. Então eu fiz o Instagram, né, Curiosidades do Céu 1, faço podcast com o relato das pessoas que querem contar seus depoimentos, né. Deixo as pessoas bem à vontade, se não querem expor seu nome, né, só dão um relato, para que mais pessoas também tenham coragem de contar, né, as experiências que acontecem com elas. E tem muitas coisas, né, é difícil a gente resumir em poucos minutos tudo que aconteceu nesses 3 anos, né, fez 3 anos agora, dia 23 de fevereiro. E cada vez mais a gente começa a montar o quebra-cabeça, né, do que aconteceu, o que possa ser. Então, o Marco Cabral acha que eu vi foi entrelaçamento de dimensões, né, um portal, alguma coisa assim, que é chamado energia modal, né, uma formação modal, mas que só eu que poderia encontrar as respostas, né. Já o Chico Penteado diz que o que eu vi foi um ser mesmo, né, daqueles seres tipo medusa, tipo cetacnídeos, cetáceos, né, das regiões abissais, que tem esse formato de polvo, né. Então tem muitas assim ainda indagações, né, que pode ser seres de Sírios B, né, que são os intramarinhos, os intraoceânicos. Então pode ser alguma coisa que não seja de fora da Terra, pode ser intraterreno. Então várias perguntas ainda, várias dúvidas, questionamentos, né, sobre o que aconteceu comigo. Teve também o pessoal da Stargate Brasil que fez uma sessão sendo alvo esse meu contato, né? Eu fiquei muito feliz porque com isso a gente vai conseguir mais respostas, né? Com essa visão remota. Teve várias pessoas que acertaram muitas coisas sobre o meu relato, assim, conseguiram ver muitas coisas. Então agora a gente vai fazer um vídeo para analisar isso, para chegar mais a fundo, encontrar mais respostas. E eu fiz também 3 regressões, né? Fiz com a doutora Regina Márcia, que é do Instituto, e na primeira sessão ainda não consegui acessar, acho que eu estava ainda com receio de fazer hipnose, né? Não consegui me soltar totalmente. Eu fiz com uma outra pessoa, né? No começo, que eu ainda não conhecia o pessoal, e a gente acha também que pode ser coisa da nossa mente, né? Quando a gente faz regressão, hipnose, eu senti presença de Ashtar Sheran, mas não sei se é porque eu gostava muito dele, pode ser que foi minha mente que fez isso, né? Eu sou muito assim, pé no chão, eu costumo não tirar conclusões precipitadas, né? Procurar analisar para poder afirmar, embora a gente não pode afirmar nada, né? Fica sempre aquela dúvida no ar ainda, né? Somos todos buscadores. E a segunda regressão, a segunda hipnose, eu fiz com a doutora Regina Márcia e acabei tendo um outro contato. Ela falou que estava me explicando, né?
que eu vi 3 freis, 3 monges com aquela roupa de monge com a cordinha, eles estavam com capuz entre os pilares, e aí o do meio tirou o capuz e apareceu um insetoide, que era sempre o alienígena que eu tinha mais receio, assim, né? Eu achei muito, assim, um encontro com contatos que eu fiquei sabendo que existia, né? Essa tipologia, né? Dos insetoides. E aí ele veio de uma forma, assim, muito bem-humorada, sorrindo, brincando, né? Eu acho que é por causa do meu jeito de ser, né? Que eu sou meio assim, então eles tomam o formato, a forma, assim, que para não chocar a pessoa, né? Eles montam todo um ambiente das coisas que a pessoa gosta, né? A doutora Gilda estava explicando isso. E aí ele tirou o capuz, era insetóide. Eu não fiquei com medo, assim, na regressão. Também, assim, a gente fica achando que é coisa da nossa cabeça, da nossa imaginação, mas a doutora Regina explicou que não, né? Que realmente, nesse momento, eu tive um outro contato. Eu não consegui acessar o meu contato que eu tive no dia 23 de fevereiro e acabei tendo esse outro contato durante a hipnose. Aí na terceira hipnose, eu vi o espaço, né? As estrelas, os planetas, e eu vi lá Chico Xavier, Jesus e Maria. Eu também achei que era coisa da minha cabeça, porque são minhas 3 âncoras, né? Que eu sempre, quando eu faço meditação, quando eu faço oração, eu sempre tenho muita fé neles, né? Então, eu também achei que pudesse ser minha imaginação, mas a doutora Regina explicou que não, né? Que realmente eu fiz a regressão, né? Consegui ser hipnotizada e consegui ver isso. E foi muito lindo, né? Porque até me emociona, né? Que Chico Xavier é assim, uma pessoa que eu admiro muito, né? Que eu conheci depois. Eu sempre fui católica, né? Fiz catecismo com 13 anos. Aí depois eu tive que fazer uma cirurgia no joelho espiritual. Aí que eu fui conhecer o espiritismo. E aí que eu conheci o Chico Xavier, as obras dele, os livros. E assim, me encontrei muito, né, no espiritismo. E depois do contato, eu sou mais espiritualista. Eu juntei tudo e comecei a pesquisar todas as coisas assim sobre budismo, hinduísmo, até sobre umbanda, candomblé. Comecei assim, expandir a mente e ter sempre a mente aberta e procurar não ter preconceitos, julgamentos, né? Porque é tudo uma coisa só, tá tudo interligado, então é nisso que eu acredito, né? Eu acho que o espiritualismo ele é mais livre, mais expansivo, né? Então eu gosto muito de fazer meditações agora, me interesso mais por cristais, né? Tô sempre com um cristalzinho para energizar. Então assim, eu mudei muito. Então todas as pessoas da minha família perceberam essa mudança. E várias outras coisas, né, do despertar, que a gente fica assim, não querendo mais tanto ver televisão, o tipo de música que ouve, a gente fica mais com solitude, né, com vontade de ficar mais sozinho, mais refletindo, né, evitando o pré-julgamento das pessoas, procurando autorreforma íntima, procurando a nossa própria evolução, sermos melhores, né? Para ascensão, para a quinta dimensão, né? Então, esse contato que eu tive, ele mudou muito. É claro que eu tenho meus defeitos, tenho minhas sombras, né? Todos nós temos, e a gente procura sempre tentar melhorar isso, né, de uma forma que possamos evoluir, né,
que faz parte da nossa evolução. A parte humana aqui na Terra não é fácil, né? É muito complicado, envolve muitas coisas, né? Então é isso, pessoal. Eu acho que eu não esqueci de falar nada, acho que eu fiz um resumo bem para não me prolongar muito nesse vídeo, né? Ser uma coisa mais objetiva. E sobre o ser, que o pessoal pergunta mais, né? Ele estava flutuando a 1 metro de altura, mais ou menos, aproximadamente, e ele tinha em torno de 1 metro, porque eu olhava para ele, assim, eu tenho 1,64, eu lembro que eu olhava para ele assim, olhava para baixo, assim, então ele deveria ter em torno de 1 metro e estava flutuando a meio metro do chão, né? Porque eu estava em dúvida se ele tinha entre 1 metro e 1,5 metro, mas 1,5 metro não pode ser, porque mais meio metro seria 2 metros, então eu teria que estar olhando acima, então por isso que eu cheguei nessa conclusão. E a distância da nave do vidro, ela ficou bem próxima, eu não sei calcular em termos de metros, mas era muito próximo, não sei se é 5 a 10 metros do vidro da janela. Depois ela foi mais para longe nos prédios, né? E é isso, pessoal, isso que aconteceu. Agora estou escrevendo um livro para deixar registrado essa minha experiência, para que mais pessoas conheçam, para que não escape nenhum detalhe, porque aí no livro tá tudo, tá bem completinho. Chama Alienígenas na Minha Janela, de minha autoria, Mara Fator. E lá também eu coloquei minhas experiências espirituais, que eu tenho mediunidade. E a minha mediunidade é mais à noite, durante a projeção astral, assim, eu tenho sonhos, alguns sonhos premonitórios. Eu tenho sonho com entidades assim, já sonhei com o preto velho, já sonhei com anjos, né? Eu sonhei que eu era socorrista, que eu estava num acidente numa estrada ajudando as pessoas a desencarnarem, e tinha mais 2 anjos comigo, de branco, com as asas bem grandes, brancas, muito lindos. Acordei muito emocionada nesse dia, que eu descobri que eu ajudo auxilio no plano espiritual, né? Eu dava a mão para as pessoas que estavam caídas no acidente e ajudava elas a desencarnarem, né? A sair do corpo, e explicava para elas, para não terem medo, que elas iam ser amparadas no hospital espiritual, né? Que elas iam receber tratamento lá, para que não tivessem medo e poderiam vir comigo. E aí eu ajudava essas pessoas. Foi muito forte, muito intenso esse sonho, inesquecível, né? Acordei muito emocionada. E esses 2 anjos também, os anjos, quando eles socorriam as pessoas não desencarnavam, eles ajudavam ali naquele momento difícil, né? Então aquelas que estavam anjo não desencarnavam, só as que eu dava a mão que já estavam no desencarne, né? Que eu orientava para ir comigo para o plano espiritual, né? Para o hospital espiritual. E tive vários sonhos premonitórios, assim, na chácara uma vez, né, eu sonhei que estava tendo enchente, nunca teve enchente lá, e aí de manhã recebemos a ligação. Então coisas assim, né, que todos nós temos, essa paranormalidade, essa mediunidade, né. Eu procuro sempre anotar os sonhos, um caderninho das projeções astrais para não esquecer. E esse treino, né, de sempre estar lembrando, porque a gente acaba esquecendo, né, quando a gente acorda de manhã. Então é isso, aí no livro eu coloquei, né, todos esses registros, essas experiências, conto um pouquinho da minha autobiografia, né, para as pessoas me conhecerem melhor, quem é Mara Fator, né, como foi a trajetória de vida até aqui, para que as pessoas me conheçam melhor. Porque hoje em dia tem muitas mentiras, muito fake, eu entendo, tem muitas pessoas que não acreditam, então acreditam quem quiser, né, quem sentir. E também já me propus a todos os testes que foram pedidos, né, que forem necessários, teste de polígrafo, para ver se eu estou mentindo, porque as pessoas julgam a gente, né? Às vezes falam assim, é mentirosa, imagina, não aconteceu isso. Ou tem pessoas que não conhecem a pessoa, falam assim, usou droga, tomou chá de cogumelo, não, várias coisas, né? Ayahuasca também eu não consagro,
mas respeito quem consagra, né, com os devidos, todo aquele procedimento, né, espiritual, com as pessoas certas. Então, não tomo nenhuma medicação diferente, então, para descartar todo esse tipo de coisas que as pessoas pensam, né? Porque tem pessoas de todos os tipos, todas as crenças, né, que vão estar assistindo esse vídeo, então é bom deixar bem claro, né, para que as pessoas me conheçam, saibam que as coisas, né, que eu costumo fazer. Então, assim, eu não esperava que com 54 anos ia ter esse despertar, que foi um chacoalhão, na verdade, né? Foi assim, acorda que vem aqui para... você veio para a Terra para cumprir o seu propósito de alma, a sua missão de alma que você escolheu, né? Que você quis fazer, né? A gente tem tipo um contrato que a gente já combinou antes, né? E a gente esquece, então é lembrado, né? Através desses contatos, eles querem lembrar quem nós somos. Eles não querem ser vistos como deuses, são nossos irmãos mais velhos, né? Graças a Deus o meu contato não... tem vários tipos de contato, né? Tem pessoas que pode ter uma radiação. Então, graças a Deus, comigo não aconteceu nada disso. Que, né, essa disfunção orgânica que eu tive, tem pessoas que falam assim, foi da radiação, foi do nervoso, mas assim, na minha opinião, foi uma desintoxicação. Eles fizeram uma desintoxicação ou uma alteração de DNA ou uma atualização de DNA, fizeram uma limpeza muito grande em mim, porque, que nem eu comentei, né, de ter emagrecido 1,5 kg em 3 dias, né, e saiu muita coisa de mim, nunca imaginei, né. Então, assim, tem várias coisas que marcaram muito. Então, pessoal, tem o vídeo lá das minhas filmagens do OVNI, que eu filmei, né? Consegui filmar, graças a Deus, porque já é complicado a gente filmando, né? Tem muitas pessoas que vê, porque quando você tem o contato, é aquela coisa assim fortíssima, é enorme, é grande. Quando você olha na filmagem, é uma luzinha assim, as pessoas olham aquela luzinha e falam, mas foi isso aqui, né? Não tem noção da dimensão, amplitude que foi tudo, né? O contato. É assim, é muito impactante, né? Só quem passa que sabe como que é difícil, né? Então, a gente tem que sempre se colocar no lugar da pessoa e falar, poxa, se tivesse acontecido comigo, como que eu reagiria? Como que eu contaria isso para as pessoas, né? Então, a gente tem mesmo que contar, dar cara a tapa, se expor, né? E falar a verdade, sempre a verdade, né? Porque a gente não pode levar uma coisa dessas pro túmulo, né? Sem contar. A gente tem que contar, tem que dividir isso com mais pessoas, né? Essa é a minha opinião. Tem pessoas que às vezes por causa do trabalho, por causa da família, não podem, né? Se expor. Mas no meu caso, graças a Deus, já sou aposentada, então eu consigo, né? Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todos, né, de poder compartilhar essa experiência com vocês. Mais uma vez, estou aqui. Então, sempre que quiserem conversar comigo, tirar qualquer dúvida, fazer qualquer pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Então, é isso. Gratidão. Namastê. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.